Olá, pessoal da Escola Cândido Mariano, do primeiro ano, sou a professora Ellen, e hoje nós veremos as 3 leis de Newton. Na verdade, nós iremos relembrar, né? Porque esse conteúdo vocês veem lá no nono ano. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que ela diz? Um corpo, quando ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, o que significa o movimento retilíneo uniforme? A aceleração dele é zero, ou seja, ele se movimenta com velocidade constante. Se não tiver nenhuma força, se não tiver nada que obrigue esse corpo a mudar esse estado, assim ele permanecerá. Então, se um corpo está em repouso, ele vai continuar em repouso. Se ele estiver em movimento uniforme, ele também continuará em movimento uniforme, se nenhuma força atuar sobre ele. Mas vamos tomar cuidado com esse nenhuma força atuar sobre ele. A resultante sobre esse corpo tem que ser nula. Então, todos os corpos, eles resistem à mudança de velocidade. E isso a gente chama de inércia também. Então, olha o que eu disse sobre a força. A força resultante sobre o corpo é nula. Então, assim, ele permanecerá em repouso ou movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Se a gente tem uma caixinha e a gente puxa com 5 newtons para a direita, com 5 newtons para a esquerda, qual que é a força resultante sobre ela? É nula. Essa caixa irá se movimentar? Não. Então, esse corpo ele permanecerá nesse estado se a força resultante sobre ele for nula. E, por exemplo, onde é que a gente observa a aplicação dessa primeira lei de Newton no nosso cotidiano? O cinto de segurança. Então, imaginem, vocês estão no carro, andando a uma certa velocidade, e o motorista faz uma freada brusca. Qual que é o nosso movimento, né? Ir para frente. Porque o nosso corpo estava em movimento junto com o carro para frente, e a hora que eu freio, né, eu mudei a aceleração. Então, o meu corpo, ele planeja, ele deseja continuar o movimento que ele estava. Então, o uso de cinto de segurança, ele é uma aplicação direta da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Outra situação, né, no carro também, não vou me lembrar o nome agora do historiador, do pesquisador em educação, que ele fala que o carro ele obedece mais às leis da física que o próprio motorista, né? Então você tá lá, tá dentro do carro. Aí o carro faz uma curva. A gente não fica se mexendo para lá e para cá de acordo com a curvatura dessa curva? Então também ali está o princípio da inércia demonstrado. Agora a segunda lei de Newton talvez seja uma das mais conhecidas, né? Porque vocês gostam tanto da matemática, mas é importante também, mas não é só isso. Então, quando a resultante de todas as forças que atuam sobre o corpo é diferente de zero, esse corpo ele possui uma aceleração. Então, a força ela é proporcional à aceleração. E qual que é essa constante de proporcionalidade? A massa. Então, se eu aplicar uma força de 10 newtons sobre um caminhão e sobre uma pessoa, a aceleração será a mesma? Não. Por quê? Porque depende da massa, né? Então, essa é a segunda lei de Newton. M é a massa do corpo, como eu já disse, e a unidade da força no sistema internacional de medida é o Newton. Agora, a terceira lei de Newton é a conhecida também como a lei de ação e reação. Então, se um corpo A exerce sobre um corpo B uma força FAB, então o corpo B, já para, né, professora? O que acontece? Olha aqui, tem essa pessoa que tá com patins aqui, ela tá jogando essa melancia, pizza de brócolis, não sei, escolhe uma coisa aí pra você jogar fora. Quando ela lança esse objeto, tem essa força sobre o objeto e essa força 2 sobre a pessoa. E qual é o módulo dessas duas forças? O módulo ele é o mesmo, só que o que acontece com o sentido? São sentidos opostos. Então, a terceira lei de Newton, né, que é a lei aí da ação e reação, ela às vezes dá uma confundida, né? Ela é cobrada de uma forma que muitas vezes as pessoas se confundem. Então, vocês têm que ficar bem atento, prestar atenção na definição. Então, essas forças ela têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Então, essa é a representação aqui, né? Tá lançando esse objeto. Então, sobre o objeto e sobre a pessoa tem um par ação e reação com a mesma direção, nesse caso é horizontal,
e sentidos opostos. Esse está para a esquerda, esse está para a direita. E o mesmo módulo, o mesmo tamanho. Observa uma coisa. Um para ação e reação, ele está em dois corpos distintos. E essas forças acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, o que está escrito aqui na figura, F1 é igual a menos F2, é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? Então, quais algumas características aí dessa terceira lei? Então, elas acontecem sempre aos pares, então por isso que chama para ação e reação. As forças de ação e reação agem sobre corpos distintos, porém não se cancelam, no entanto, não se cancelam. Então, é isso que é, ó, sempre corpos distintos, pessoal. Um para ação e reação não pode estar num único corpo, senão não é para ação e reação. Então, outra coisa aqui, ó, o fato de ação e reação terem o mesmo módulo não significa que elas terão o mesmo efeito. Lá da segunda lei, lembra quando eu falei empurrar um caminhão e empurrar uma pessoa, ou empurrar um caminhão e empurrar uma bicicleta? É a mesma coisa? Não, porque cada um desses corpos, eles sentirão de forma diferente essa aceleração. Então, por quê? Porque a aceleração depende da massa do corpo. Então, esse para ação e reação, ele vai ser de uma forma num corpo, de outra forma em outro corpo. Imagine, por exemplo, uma pessoa grande, adulta, lá, sei lá, 100 quilogramas, essa pessoa, a massa dela é de 100 quilogramas, tá correndo e aí vem uma outra criança, uma criança lá de 5 anos com, sei lá, 30 quilogramas. E os dois colidem. O que eles vão sentir, né? A força será a mesma, será um para ação e reação. Só que a criança e a pessoa adulta, eles vão sentir da mesma forma? Eles irão acelerar da mesma forma? Pensa eles caindo, né? Se separando. Não vai ser da mesma forma. Por quê? Porque depende da massa. Um erro que é muito comum, pessoal, é colocar a força-peso e a força normal como um para ação e reação. E não é isso que acontece. A força-peso e a força normal, elas não formam um para ação e reação. Isso tem que ficar bem claro, certo? E já que nós falamos da força-peso, então sempre que a gente lança, né, solta um objeto perto da superfície da Terra, qual é a tendência dele? Cair, com um movimento acelerado. E se há uma aceleração, há uma força. Então essa força a gente chama ela do quê? De força-peso. E lá da segunda lei, a força não é igual a massa vezes a aceleração? É a mesma coisa aqui, ó. Só que agora essa força, ela é especial, né? Então é a força-peso, a massa do objeto que foi lançado. E esse G aqui é a aceleração da gravidade. Então, esse G varia de acordo com o corpo celeste que a gente está. Então, se a gente está na Terra, o G é 1. Se a gente está na Lua, a aceleração da gravidade na Lua é outra, certo? A massa, ela não varia. Agora, o peso varia. Então, vamos dar uma olhada aqui no Garfield. O Garfield manja de física. Tá assim, ó. Você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta cuja gravidade seja menor. Garfield é ligeiro, né? Então, por quê? Ó, eu esqueci o nome daqui do dono dele. Falou, ó, quero que você perca peso. Então, se o peso depende da aceleração da gravidade, quanto menor é a aceleração da gravidade, menor será o peso. Logo, o Garfield tá certinho. Se for para perder peso, ele tem que ir para um lugar onde a gravidade é maior. Só que a massa dele vai mudar? Não vai mudar. Então, peso e massa são conceitos diferentes. Embora muitas vezes a gente use isso no nosso cotidiano, né? Ah, fulano pesa 50 quilogramas. Isso é a massa. Então, o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, vamos fazer um exemplo sobre essa segunda lei de Newton. Então, ó, um bloco de massa igual a 6 kg é puxado sobre uma mesa perfeitamente lisa. O que isso quer dizer? Que não tem atrito. O dinamômetro assinala 3 newtons. Então, o dinamômetro é esse aparelhinho aqui utilizado para medir força. Assim como a balança, por exemplo, é utilizada para medir a massa. Então, é um aparelho que mede a intensidade da força. Desprezando a resistência do ar, vamos calcular a aceleração adquirida pelo bloco sob o efeito dessa força. Então, temos a massa, temos a força, queremos encontrar a aceleração. Então, lá da segunda lei, ó, a força é igual a massa vezes a aceleração. A força nós temos é igual a 3 N, a massa nós temos é igual a 6 kg. O que nós queremos é a aceleração.
O 6 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. 3 por 6, meio. Então, a aceleração desse bloco é de meio metros por segundo. Essa é a situação. Olha a aceleração e a força, elas estão na mesma direção e no mesmo sentido. Porque essas são as duas únicas grandezas vetoriais envolvidas aqui. A massa ela é uma grandeza escalar. Então, a massa não importa para eu dizer direção e sentido. O que importa vai ser só a força e só a aceleração. Então, elas terão sempre a mesma direção e sentido. Certo, pessoal? Então, esse é um vídeo sobre as 3 leis de Newton. Eu espero que tenha ficado claro. Depois eu vou disponibilizar lá no Classroom algumas atividades sobre esse conteúdo. E qualquer dúvida, eu estou no WhatsApp e no Meeting nos horários combinados. Até a próxima. Tchau, tchau.